capítulo 4, livro de Deuteronômio. É o quinto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodos, Números, Levíticos e Deuteronômio. Capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9. Nós vamos ler apenas um verso da palavra do Senhor, tá? Deuteronômio, capítulo 4, o verso 9. Olha aqui para mim, gente. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. O que Deus está dizendo nessa palavra é o seguinte: aquilo que você aprendeu, aquilo que você experimentou de Deus, aquilo que você ouviu de Deus, guarda no teu coração, na tua alma. Pratica as boas obras de tudo aquilo que você tem aprendido de Deus, na tua casa, no meio da tua família. E os teus filhos se lembrarão, e os filhos dos teus filhos se lembrarão. Hoje eu quero conversar rapidamente com a igreja sobre uma palavra que é extremamente importante para todos nós. A palavra é legado. Legado. O que é um legado? Legado é aquilo que você deixa para alguém. No nosso caso, legado é aquilo que nós vamos deixar para os nossos filhos. É como se nós estivéssemos correndo uma corrida de bastão, e você estivesse fazendo a tua corrida, e quando você terminar o teu espaço de corrida, você vai passar o teu bastão para aquele que vem depois de você. Então nós estamos numa corrida de bastão. Os pais ali estão numa corrida de bastão. Vai chegar um dia que você vai ter que passar o bastão para os teus filhos, e os teus filhos vão continuar a corrida. Só que a pergunta que eu faço nessa noite é: em que lugar, em qual caminho vai estar correndo? Da onde o teu filho vai pegar o bastão? Para que direção você está indo? Você está conduzindo a tua vida? Porque legado não é o que você deixa para os teus filhos. Na verdade, legado é o que você deixa nos teus filhos. Legado não tem a ver com propriedade. Legado não tem a ver com coisa, com títulos. Legado tem a ver com alma, tem a ver com vida. Legado tem a ver com maneira de viver, com comportamento. E é esse o maior legado que nós vamos deixar aos nossos filhos e às gerações que vão nos suceder. Qual é o legado que você hoje está deixando para os teus filhos? Olha aqui para mim. Se hoje você que é pai, que é mãe, morreu hoje, o que você deixou para os teus filhos? Deixei um seguro? Deixei propriedades? Deixei... O que eu deixei para os meus filhos? Legado tem a ver com a tua história. Legado tem a ver com a maneira que você vive. O que você vai deixar para os teus filhos?
Porque se nós deixamos coisas para os nossos filhos, pode ser que depois que nós morremos, os nossos filhos olhem para aquelas coisas e dizem: e agora, o que eu faço? O que nós vamos deixar para os nossos filhos como legado? Qual é a marca que os nossos filhos vão ter de nós? O que vai ficar impregnado? O que vai ficar escrito no coração dos nossos filhos? O que vai estar dentro da alma dos nossos filhos quando nós não estivermos mais aqui? Qual a lembrança, ou qual as atitudes que os nossos filhos terão, que muito se parecem conosco? Irmãos, olha aqui para mim. Pode ser, é bem provável, é bem possível, que você, pensando nos teus pais, pensando naquilo que os teus pais fizeram com você, ou na história que eles escreveram, você tenha um monte de desculpas para repetir os erros deles e dizer: a minha vida foi difícil, a minha história foi difícil, na minha casa os meus pais não tinham boa índole, bom caráter, e eu herdei essas coisas do meu pai, eu herdei essas coisas da minha mãe, esse meu gênio incontrolável, essas minhas atitudes de insensatez, eu herdei dos meus, essa minha loucura, esse meu jeito de fazer as coisas com violência, eu herdei dos meus pais. Pode ser que alguns de nós até nos reportemos trazendo essas desculpas, dizendo: olha, por isso é que eu sou assim. Só que nós, como indivíduos, eu queria que você prestasse muita atenção, nós temos a capacidade de mudar a nossa história e a nossa vida. Nós não precisamos repetir os mesmos erros que os nossos pais tiveram. Nós podemos mudar a história de vida dos nossos filhos. Nós podemos mudar a história de vida da nossa família. Pode ser que venham 1000 gerações, e as 1000 gerações que vêm é de mentira, é de violência, é de roubo, é de traição, é de tantas barbaridades. Mas chega um dia que um homem de Deus, uma mulher de Deus se manifesta naquela maldição familiar e quebra aquele ciclo maldito e se torna uma bênção, e faz a sua família ser uma bênção. Porque você não precisa ser aquilo que os seus pais foram, você não precisa praticar aquilo que os seus pais praticaram. E talvez você diga assim: pastor, mas é muito difícil a gente mudar coisas que nós experimentamos no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. É muito difícil. É por isso, olha aqui para mim, que eu não quero que você faça isso com os teus filhos e com a tua casa. Eu quero que você facilite para os teus filhos a caminhada deles. Eu quero que você seja instrumento de Deus na vida dos teus filhos, e que você deixe uma memória positiva para os teus filhos e para a tua família e para a tua casa. Pastor, eu queria que o senhor fosse mais claro quando o senhor fala sobre legado. Eu vou ser. Legado tem a ver, por exemplo, e eu estou falando com coisas de dentro, legado tem a ver, por exemplo, com os nossos relacionamentos. A maneira que você se relaciona com a tua esposa, ou que você, esposa, se relaciona com o teu marido, isso influencia muito na vida dos teus filhos. Isso pode deixá-los seguros ou inseguros. Isso tem a ver com a maneira com que eles vão tratar os seus amigos, e a maneira com que eles vão viver, e a maneira que eles vão se relacionar. Porque o primeiro mundo dos teus filhos, a primeira sociedade dos teus filhos é a tua casa. As primeiras autoridades dos seus filhos são vocês, os pais. E eles estão olhando para a maneira cuidadosa, zelosa, gentil que você e seu esposo se relacionam. Com gentileza, com carinho, com amor, com respeito, sem levantar a voz, sem tratar com aspereza, procurando um caminho, uma resposta, e não arrumando confusão e transformando a casa no inferno. Porque a maneira que nós nos relacionamos em casa, esposo e esposa, tem a ver com o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos.
Porque os nossos filhos, na maioria das vezes, eles não vão fazer o que eles ouviram de nós, que era para eles fazerem, mas eles vão repetir aquilo que nós fazemos todo dia, na nossa casa, na nossa família. Eu quero convidar você nessa noite que está aqui, para observar a maneira que você se relaciona com a tua esposa, a maneira que você se relaciona com o teu esposo. Irmãos, não há desculpa, a gente precisa melhorar nessa área. Não há desculpa, a gente precisa se tratar melhor. A gente precisa se respeitar como marido e como mulher, como esposo, como esposa, como um ser humano dentro de casa. Eu dizia a semana passada no grupo de educação de filhos, que nós, antes de qualquer outra maneira de estarmos juntos, nós somos irmãos em Cristo. Eu sou irmão em Cristo da Simone, e eu sou irmão em Cristo do Benjamin, que é o meu filho. Nós somos irmãos em Cristo. A Nani que está aqui, ela é mãe do John Vitor, mas ela é irmã em Cristo do John Vitor, antes de ser mãe. Em Cristo Jesus nós somos todos irmãos, e nós temos uma responsabilidade na nossa casa e na nossa vida. E eu gostaria de chamar a atenção de você pai, você mãe que está aqui, você que quer casar um dia. Eu queria chamar a tua atenção e dizer: você tem uma responsabilidade de deixar um legado, porque a maneira que os teus filhos vão se relacionar no futuro tem a ver com a maneira que você e a tua mulher, que você e o teu marido se relacionam hoje. Sabe o que é melhor? O que é bom nisso tudo? É que a gente pode melhorar, é que a gente pode mudar a nossa história. É por isso que você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, porque Deus está dizendo para nós que é possível melhorar, é possível se tratar com respeito, é possível se tratar com carinho, com amor, sem violência, sem transformar a nossa casa num lugar de guerra, numa batalha infernal. É possível transformar a nossa vida, o nosso casamento, num lugar de bênção, num lugar de graça. Mas é preciso que você se renda. É preciso que você se renda primeiro a Cristo, depois que você se converta à sua esposa, ao seu esposo, que você se converta aos seus filhos e que você se converta à sua casa. É possível. Irmãos, qual é o legado que você vai deixar para os teus filhos, na maneira com que eles vão se relacionar? Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos? Isso é uma responsabilidade que nós todos temos, como pais e como irmãos em Cristo. Também, quando nós pensamos no legado, nós pensamos na questão da fé. Eu pergunto para você hoje que está aqui, por favor, presta atenção, olha aqui para mim. Qual é a tua comunidade cristã? Eu não estou perguntando sobre qual é a igreja que você foi batizado, qual é a tua religião, porque religião não serve para nada. Eu estou perguntando qual que é a tua comunidade de fé. Tua comunidade de fé, aonde você se relaciona com pessoas, aonde você caminha, aonde você experimenta a graça de Deus. Quero dizer a todos que estão aqui, presta muita atenção, e até você que não é casado ainda, você que é jovem e adolescente, tenha uma comunidade de fé, uma igreja, onde você se relaciona com as pessoas, onde você cria os teus filhos, aonde os teus filhos têm amizade, aonde você serve a Deus, aonde você é trabalhado por Deus, aonde você está ali toda semana, aonde você está buscando a Deus. Sabe, a gente arruma muita desculpa para não estar na igreja, a gente arruma muita desculpa para não estar na presença de Deus. Tudo é mais importante. Só que na hora que o dedo aperta, quando a gente não tem mais nenhum lugar para recorrer, a gente se volta para Deus, pedindo misericórdia. Aí Deus olha lá do céu, porque Deus nunca fez mal para ninguém. Não é Deus que fez você, a tua vida se transformar no que se transformou. Foi a gente mesmo que faz a vida da gente se transformar naquilo que ela se transformou. Deus está aqui para ajudar. E quando a gente volta para Deus desesperado, Deus diz assim: se você tivesse aqui tanto tempo,
ouvindo a palavra, sendo edificado, sendo trabalhado, tendo boas amizades, você talvez, ou com certeza, você não precisaria passar por esse deserto que você está passando. Irmãos, você precisa de uma comunidade de fé. Eu não estou falando que você tem que vir para essa comunidade de fé. Se você vir, graças a Deus, eu estou orando para você vir mesmo. Eu quero que todos vocês venham para cá mesmo, para a nossa igreja aqui, para caminhar com a gente. Só que eu não estou dizendo isso porque todas as igrejas aqui são igrejas abençoadas. Você vai encontrar pessoas muito queridas e abençoadas ali na Católica, aqui na Batista, aqui na Metodista, aqui na Nova Aliança, aqui atrás na Marca da Promessa, ali atrás tem igrejas. Tem igrejas espalhadas, e as igrejas são uma bênção. Cada um tem um lugar onde você se adapta. Eu, por exemplo, fui católico até os 16 anos. Fui um bom católico, eu ia na missa toda semana. Teve um dia que eu fui convidado para ir na igreja presbiteriana, eu fui, gostei, me identifiquei, e aí eu fui conversar com o padre, e o padre ele falou assim para mim: filho, se é este o teu lugar, amém, amém. Ele falou: eu só quero uma coisa, que você nunca fale mal do lugar onde você um dia esteve e te ajudou. Eu falei: amém. Hoje eu sou amigo dos padres aí, oro com eles, abençoo eles, eles me abençoam. Convidei o Padre Zé para vir pregar aqui na igreja. Ele vai vir pregar aqui agora em dezembro, numa quarta-feira. O Padre Zé e eu vou pregar na missa lá, né? Então, uma bênção de Deus caminhando junto. Ninguém é melhor do que ninguém, irmãos. Para com isso, esse tempo já passou. Eu não quero esse mundo quadrado. Eu quero experimentar a graça e a presença de Deus. Mas eu quero dizer para você o seguinte, irmãos: não é esse negócio de que eu sou de todo lugar, eu sou da fé, eu sou de Jesus, eu sou de tal religião. Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando qual é a tua comunidade de fé, onde você vai todo domingo, onde você conhece pessoas, vai no churrasco, vai na casa, convive com as pessoas, onde você experimenta a fé. Você pode sair daqui nessa noite e a tua vida continuar do mesmo jeito, e você dizer: bom, eu vou continuar do mesmo jeito que eu estou, eu não vou atender essa parte da palavra. Mas se você quiser, irmão, você vai experimentar a graça de viver isso na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Qual é o legado que você vai deixar para os teus filhos? Tem pais que querem que o filho vá para a igreja. Eu queria que o meu filho fosse para a igreja, eu queria que o meu filho crescesse na igreja. Mas aí você vai ver, aquele pai faz 9 meses que não vai numa igreja. Quando vai num casamento e não vê a hora de acabar o casamento para ir para a festa, porque eu quero é festa, né? E fica lá olhando, né? 15 minutos, esse casamento não acaba nunca, né? E está ali, entendeu, irmãos? Você precisa de uma comunidade de fé. Igreja não é amuleto. Igreja, irmãos, vida com Deus não é apenas para você passar a tua dor de cabeça. É para mudar a tua vida, é para te curar profundamente. Mas para que te cure profundamente, você precisa ter uma experiência de caminhada com esta igreja, com essa comunidade de fé. E eu quero convidar você que está aqui hoje, para que você assuma a condição de pertencer a uma comunidade de fé. Irmãos, não deixe o trabalho roubar a tua vida com Deus, porque lá na frente o teu trabalho não vai responder aos questionamentos da tua família e da tua casa quando a casa cair. Não deixe os teus estudos roubarem a tua comunhão com Deus. Eu conheço pessoas que depois que começaram a estudar, sumiram da igreja. Depois que conseguiram um emprego bom, sumiram da igreja. Depois que a vida melhorou, sumiram da igreja. E corre o risco da vida nunca piorar e de morrer fora da igreja. E dos seus filhos nem saberem o que é Deus. E lá na frente, às vezes o pai desesperado vir aqui e dizer: poxa, se eu tivesse lá no passado participado e comungado de uma comunidade de fé, a minha família não teria ido por esse caminho tão errado. Quer que os teus filhos andem em boa companhia? Traz os teus filhos para a igreja. Quer que os teus filhos tenham boas amizades? Traz os teus filhos para a igreja. Não existe experiência melhor do que você criar os teus filhos na igreja. Mas para que os seus filhos sejam criados na igreja, eu quero encerrar dizendo isso: você precisa estar na igreja. Você precisa estar aqui. O teu filho precisa ver você levantar as mãos na hora do louvor, você fechar o olho e orar com fervor. Você converte os teus filhos, eles veem Jesus no teu coração e na tua alma. Permita
que Jesus faça esse milagre. Tome uma decisão, escolha uma comunidade e diga: ali eu vou servir Jesus, ali eu vou conhecer e caminhar com Jesus. Terceiro e último, quando a gente fala sobre um legado, eu preciso entender que os meus relacionamentos têm muito a ver com a maneira que os meus filhos vão se relacionar. Eu preciso entender, olha aqui para mim, que a fé, ela é um legado que eu vou deixar para os meus filhos. Os meus filhos vão falar um dia assim: eu quero ter a mesma fé que o meu pai teve. Já pensou que bonito? No dia do teu velório, você deitado aqui, maravilhosamente deitado, cheio de flores, coisa mais linda, aquele perfume, aroma do céu. E aí todos nós aqui, e eu aqui, para fazer daqui 150 anos eu aqui para fazer E aí, já pensou um testemunho de um filho? O teu filho, pensa no teu filho e na tua filha, chegar e dizer assim: olha, eu quero ter a vida que o meu pai teve, eu quero ter a fé que o meu pai teve, eu quero tratar a minha esposa da maneira que o meu pai tratava a esposa dele, eu quero vencer as dificuldades como meu pai e minha mãe venciam as dificuldades dele. E esse é o terceiro aspecto. Presta atenção no que eu vou te dizer. Qual é o legado emocional que você vai deixar para os teus filhos? Presta muita atenção, gente, essa parte é muito importante. Todos nós temos desajustes emocionais. Todos nós. E isso que muitas vezes nos leva aos vícios, nos leva às bebedices, nos leva a fazer muitas coisas que não são saudáveis. Todos nós temos dificuldades na nossa alma, no nosso coração. Agora eu quero convidar você para deixar o Espírito de Deus tratar a tua alma. Olha, para você entender, irmãos, fique olhando aqui para mim, para você entender muito bem o que eu vou te dizer. No dia em que você recebeu Jesus, vem cá, ô Fabiano, só para mostrar, para o pessoal entender bem. No dia em que o Fabiano recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele, ele entregou a vida dele para Jesus. O que aconteceu? O Espírito Santo de Deus veio habitar com o Espírito dele, certo? Porque nós somos Espírito, alma e corpo, tá? Todos nós somos Espírito, alma e corpo. Quando o Fabiano entregou a vida para Jesus, o Espírito de Deus veio habitar no Espírito do Fabiano, certo? Por que o Espírito de Deus veio habitar dentro do Fabiano? Primeiro, para dizer que ele é filho de Deus. O Espírito Santo é a marca de que ele é um filho de Deus. Ele foi comprado pelo sangue de Jesus. Segundo, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre o Fabiano para ajudar ele a cuidar da sua alma. Da sua alma. Porque, irmãos, a nossa alma, ela estava estragada, estava destruída. Nós passamos por dificuldades, por luta que detonou a nossa alma. E o Espírito Santo agora, que está no nosso espírito, ele vai agir na nossa alma, ele vai trabalhar na nossa alma. Durante toda a nossa vida, o Espírito Santo vai estar trabalhando na nossa alma. Ele vai estar curando a nossa alma. O Espírito Santo vai abrir gavetas profundas, coisas que nós nunca deixamos ninguém chegar perto, traumas, sabe, coisas que nós temos no nosso coração, dificuldades que nós temos no nosso coração, palavras que nós recebemos, atitudes, violências que nós sofremos. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar com as nossas perdas, com as nossas destruições, com os nossos medos. Ele vai trabalhar na nossa alma, nos curando e nos restaurando. Essa é a obra do Espírito Santo na tua vida. Ele está dentro de você porque ele quer fazer uma obra de restauração na tua vida. É por isso que quando a gente vê uma pessoa em Deus e ela está buscando a Deus, aquela pessoa vai sendo transformada, vai sendo trabalhada. Dia a dia você vê mudança na vida daquela pessoa, porque o Espírito Santo de Deus está fazendo uma grande obra. É possível que muita gente recebeu o Espírito Santo no seu espírito, mas não permite que o Espírito Santo trabalhe na sua alma. O camarada está 50 anos na igreja, mas ele é azedo. Ele está 50 anos na igreja, mas ele é murmurador, ele é resmunguento, ele é difícil,
Ele não se deixa trabalhar como uma pedra, o coração de pedra. O Espírito Santo de Deus quer trabalhar na tua vida, no teu interior, e te restaurar. E isso aqui você tem que permitir. Sabe o que Jesus diz lá em Apocalipse? Eis que estou à porta do teu coração e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe, cear tem o sentido de relacionamento, de intimidade, de comunhão. Sabe o que significava sentar numa mesma mesa na cultura dos tempos de Jesus? Significava que você era uma pessoa igual. É isso que Jesus quer fazer. Quer que você se torne igual a Ele. Quer transformar a tua vida e o teu coração. E depois que o Espírito Santo começa a fazer a obra na nossa alma, isso reflete no nosso corpo, na nossa vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Fabiano. Então, deixa o Espírito de Deus trabalhar na tua alma. Eu encerro dizendo isso, irmãos, quando a gente ouve uma palavra, olha aqui para mim. Quando a gente ouve uma palavra, de repente você ouviu uma palavra que tocou teu coração. E o que nós vamos fazer com essa palavra? Nós podemos simplesmente pegar essa palavra e deixar aqui de lado. Ou nós podemos pegar essa palavra e colocar dentro de nós e dizer, olha, eu vou buscar praticar essa palavra que eu ouvi. E aí a gente lembra de uma história que Jesus contou. Jesus disse assim: aquele que só ouve é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a tempestade, veio a chuva, veio o vento e a casa caiu, porque ela não era firmada. Aquele que ouviu e praticou é semelhante àquele que construiu sobre a rocha. Veio a chuva, veio a tempestade e a casa não caiu, porque ela estava bem fundamentada. Jesus estava dizendo que no reino de Deus a bênção está sobre aquele que pratica e não apenas sobre aquele que ouve. Hoje você recebeu a bênção de ouvir a palavra, mas você pode se tornar uma bênção praticando essa palavra. Você ouviu a palavra e os teus filhos podem ser abençoados se você praticar essa palavra. Irmãos, qual o legado que você vai deixar para os teus filhos? Qual o legado que você vai deixar para as gerações que vão suceder você? Pense nisso e coloque o teu coração diante de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu vou pedir a todos os